Ó, o Vitor Pereira falou sobre essa situação aí do Flamengo de reverter o resultado em casa e ele também falou sobre as finalizações sofridas e o equilíbrio do time. Então, vamos ver aí o que o Vitor Pereira falou sobre a atuação do Flamengo. Não é fácil jogar aqui, a equipa adversária tem qualidade. Eu julgo que na primeira parte as melhores situações de golo foram nossas. Nós tivemos 2, 3 situações para fazer golo e acredito que se tivéssemos feito o golo teria sido uma vantagem importante para nós. Na segunda parte procuramos manter-nos equilibrados, reajustar, fazer um outro reajustamento. Levamos com um golo de bola parada e depois disso voltamos a ter mais uma outra situação. Os jogadores que entraram bem, o Cebola ia fazendo golo, mas a eliminatória a Supercopa, a Recopa está em aberto e eu estou convencido, acredito sinceramente que em nossa casa vamos dar a volta ao resultado. Finalizou 25 vezes, mas temos é que ver as oportunidades claras de golo, não é? Para mim, o finalizar muitas vezes, o tirar muitos cruzamentos, não tem que se ver a qualidade, o que é que eles produziram, que efeito é que isso produziu, se tiveram grandes chances de golo ou se não tiveram. Eu acho que as nossas foram mais claras. Portanto, relativamente ao equilíbrio, todas as equipas têm que encontrar o equilíbrio e nós podemos jogar com os 4, não há dúvida nenhuma. Eu nunca disse que não podia jogar com os 4, podemos jogar com os 4. Agora temos que nos equilibrar de alguma forma, não é? De alguma forma. Hoje, repito, em condições difíceis, porque não é fácil chegar aqui. Eles estão muito mais adaptados do que nós para jogar aqui. Conseguimos criar situações de golo, conseguimos controlá-los e foi pena não termos não concretizado uma das situações de golo. Portanto, mas tudo em aberto, jogamos em nossa casa, confiantes, acreditando na nossa qualidade, com a nossa torcida e está em aberto, Este resultado não fecha nada, Olha aí, ó. Vitor Pereira falando, estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, repercutindo aí as declarações do Vitor Pereira, onde ele diz, uma declaração é legal, né, Mauro, Fausto, que ele fala, a gente tá buscando o equilíbrio, o quarteto pode jogar junto, mas a gente tem que buscar o equilíbrio, ou seja, ele deixa claro que o quarteto joga, mas que aí vai ter que recompor junto, vai ter que marcar junto, né? Tem que trabalhar mais sem bola, isso aí não tem muito para onde correr. O pessoal fala muito do João Gomes, que o João Gomes era o jogador do meio campo, embora não fosse primeiro volante, que ele tentava compensar um pouco o famoso carregador de piano, a falta de combatividade de outros jogadores, mas você não pode ser dependente de um jogador dessa característica. Aí querem trazer o Coelhar de volta, pelo amor de Deus, é brincadeira. O Coelhar não servia nem para o time de Jorge Jesus em 2019, agora esse tempo todo depois vão trazer o Coelhar. Não existe isso, acho que não tem o menor cabimento. Acho que a questão é realmente fazer ajustes. Agora, é curioso, né, como é que essa questão do resultado pesa demais nas avaliações aqui no Brasil, né? No final de semana o Corinthians fez um jogo, meteu 3-0 no Mirassol. O Mirassol finalizou 24 vezes contra a meta do Corinthians. Praticamente ninguém falou sobre isso. Esse é um assunto que passou meio que em branco. O Mirassol, em Itaquera, na Neoquímica Arena, finalizou 24 vezes ontem. Ontem o Del Valle finalizou 27. São jogos de cenários totalmente diferentes, times diferentes, um em casa, outro é fora, um tem altitude, o outro está jogando em casa, sem altitude, nenhum problema, pelo contrário, a atmosfera totalmente favorável. Mas pouco se falou desse que é um ponto que, por exemplo, o Corinthians tem que ficar atento. Se o Mirassol chuta 27 vezes contra o Corinthians, o que vai acontecer se você jogar contra um adversário mais qualificado? Isso passa por quê? Porque o time venceu, porque o time teve virtudes ofensivas, criou situações, meteu lá os gols, então... Aí o Roger Guedes é o maior do mundo, tudo. É a mesma coisa. Se terça-feira, porque eu estou fazendo essa ressalva do Corinthians, se terça-feira o Flamengo fizer 3-0, levantar a taça e fizer uma atuação melhor, os problemas não terão desaparecido, gente. Vão continuar existindo. Então, acho que o Flamengo não pode pautar o seu futuro em função de um jogo, mesmo que ele valha uma taça.
Se ganhar o técnico fica, como muita gente defende, se perder ele tem que sair. Não, se ganhar ou perder, que talvez os não vai mudar. Trabalhar melhor, né, mano? Sim. A vitória traz tranquilidade, mas não traz a cura para os problemas do time. Isso aí. Porque isso não se resolve de uma hora para outra. Eu acho que se beira a ingenuidade alguém achasse, não, num jogo vai ser tudo. Não vai. Pode ter um progresso, deve treinar a equipe, fazer ajustes, tudo pode melhorar. Joga em casa, aí não tem altitude, a torcida está do lado, aí o Del Valle é um time que isso é importante ele entender, né? O Del Valle teve mais posse de bola, ele é naturalíssimo, o time da casa, na altitude tem mais posse de bola. E é um time que gosta de ter a bola. Então você tem que ter um antídoto para isso, de repente até em casa, permitir que ele fique com a bola e ter um jogo talvez mais reativo nessa situação, esperar um pouco mais. Aí você tem que usar jogadores também que tenham característica para esse tipo de jogo, mas aí não pode mexer no quarteto, né? Embora o Pedro tenha saído lesionado, não sei se vai ter condições, deve ser avaliado entre hoje e amanhã, talvez nas próximas horas a gente tenha alguma noção se ele vai ou não reunir condições para jogar na terça-feira. E no meio ainda tem os clássicos, sábado o Botafogo lá em Brasília, que vai com o time acho que todo reserva, depois tem o Vasco no domingo e o Fluminense. Mas o Flamengo está já classificado no Campeonato Carioca, a situação é muito tranquila no estadual. Ou seja, tem que ter realmente convicção. Eles não renovaram com um técnico, contrataram outro. Você tem convicção, você tem que insistir. Se não tem convicção, então você não pode ocupar esse cargo. Aí eu falo do Braz, falo do Landim, falo do Conselho do Futebol, que tem a turma lá, né? De todos eles. E aí vão estar fazendo algo parecido com o que foi no ano passado, né? Sim. Que foi o Paulo Souza, que eu fui um que achei uma bosta completa, eu achei horroroso. Mas que o Mauro sempre falava, tem que dar o tempo, e você até falava de mim, para de também, que foi onde você falou mimimi. Agora, o Vitor Pereira, eu acho que pode ser melhor, mas o Paulo Souza eu achava muito. Eu não sou capaz de avaliar o trabalho de um técnico em tão pouco tempo. Se algumas pessoas são capazes, palmas para ela, né, palmas e tal, são gênios da raça. Eu não sou capaz, técnico nenhum, eu não consigo avaliar. Os males. Então, assim, o Paulo Souza eu achei péssimo. O Paulo Souza, por exemplo, quando o Flamengo jogou com o Atlético Mineiro na Supercopa, o time jogou bem. Muito melhor do que jogou agora contra o Palmeiras. O Flamengo foi um time melhor do que naquela. Jogou melhor que o Atlético. E teve várias chances dos pênaltis e os caras perderam vários pênaltis. Acabou que o Atlético foi o vencedor daquela disputa, o campeão. Mas seria uma repetição, né, Mauro? Aí teve alguns jogos de estadual que foi melhor, contra o Botafogo jogou muito bem e tal. Só que depois, internamente, a coisa foi se deteriorando, né? Ele foi muito claro. Os jogadores não queriam. E nas finais do Carioca, nós tivemos erros individuais gravíssimos. O Léo Pereira pisando na bola, o Arão armando o contra-ataque do Fluminense. O Fluminense ganhou o primeiro jogo, o segundo foi uma vergonha. Os caras não queriam, estava na cara que não queriam aquele técnico. Ali era muito claro, não rolou. Agora, esse treinador, não, você vê que ele está tentando ir mais devagar, ele não mexe no quarteto, mexe. Agora, ele vai ter que arriscar. Ele vai ter que alguma hora, e acho que a hora é essa, de repente fazer alguma mexida um pouco mais. Mas tem que ter respaldo. Esse respaldo deveria ter que ser público. Eu acho que tem que ser com o jogador e para a torcida. Mas quando ele mexeu, os caras também que estão no banco tem que querer também, né? Que tá muito acomodado também, né? Sim. Mesmo, se for por acomodado, deixa o quarteto. É a grande oportunidade dos tá caras. muito devagar mesmo. O Everton Cebolinha era jogador de seleção outro dia aí, pode em qualquer time. Destaque da Copa América. Parece que é um jogador mais um. O Vidal ficou indignado por não entrar contra o Boa Vista. Ele errou, claro, que ele fez é absurdo, não pode fazer aquilo. Agora, se ele não tivesse tido aquela reação, ele estaria correto. Se ele chega para o técnico depois, ali, no ambiente deles, no treinamento, chama o professor, eu quero falar, entra no jogo Boa Vista, eu quero jogar, pô. Não, eu botei lá o menino, botei não sei o quê, eu quero ter oportunidade, eu quero ser útil, eu vim para cá para jogar. Pô, eu tenho uma carreira, eu tenho uma história, pô, eu sou um jogador experiente, acho que eu posso agregar até para os garotos. É uma conversa profissional. Foi o que o Xavi falou. Mas não, pegou tudo longe. Eu acho que pegou mais tem esse aspecto. O negócio do Colo-Colo do que essa atitude. E também isso. Quem vê, pô, e também isso. Agora ele querer jogar é legal. Eu concordo com você. Eu acho assim, o Cebolinha tem que ser um pouco mais faminto também. Senão mas você acha pedir que passagem. Ele tá até com fome demais, né? Você acha que ele tenta muita jogada individual para mostrar serviço? Porque ele entra para resolver em 15 minutos. Ele tem que ter 2, 3 jogos, ele começa, ele tem que ter uma chance. Sabe? O cara, entra lá, tem 15 minutos. O cara fala, caramba, eu vou pegar quantas vezes na bola? 3, 4 vezes? Vai pegar 3, 4 vezes na bola, de repente. Eu tenho que fazer uma jogada de gol, tenho que meter um gol, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para as pessoas prestarem atenção em mim. É isso que acontece. Por exemplo, no sábado já tinha gente falando que não, é melhor botar o Matheus Gonçalves do que o Cebolinha, porque, gente, o cara tem 17 anos, já é um absurdo também. Você quer exigir do menino de 17 anos que ele seja melhor do que um jogador que já foi da seleção, que teve uma experiência internacional. Assim, são avaliações e coisas muito, muito loucas que aparecem. Eu acho que isso afeta também, mas ele tem que saber lidar com isso. Eu acho que também concordo com o Vampeta, acho que ele tem que ter essa fome de querer jogar, de demonstrar que pode brigar por uma posição.